A graça e a paz do Senhor Jesus, nossos alunos, meus amados irmãos. Hoje nós vamos concluir o livro de Colossenses, que Paulo escreveu à igreja de Colossos, dentro do nosso estudo de Epístolas Paulinas 3. Nós já vimos Efésios, nós já vimos Filipenses, hoje nós vamos terminar Colossenses e ficará faltando só Tessalonicenses para nós concluirmos essa matéria. Continue no seminário, você está indo muito bem, não desanime, não pare, que o Senhor tem operado em você tanto querer quanto realizar. Amém? Vamos entrar hoje no capítulo 3 de Colossenses, nós veremos o 3 e o 4. E só relembrando, Paulo sempre nas suas cartas, e não vai ser diferente nessa, Paulo sempre trata a igreja como essa pessoa já regenerada, justificada, que foi lavada. No capítulo 1 e 2, Paulo mostra isso, que a nossa fé deve estar em Cristo, não nas filosofias inteligentes, que nós falamos isso nas outras aulas. Paulo escreveu a carta também para combater o ensino judaizante e o ensino gnóstico. Não é lá que a igreja de Colossos estava sendo atacada. Então Paulo escreve para dizer que a nossa justificação é pela fé, que a nossa salvação é pela fé, da mesma maneira que nós recebemos a Cristo, que foi pela graça, é assim que nós vamos andar com Ele na vida cristã, confiado na graça, e não confiada em cumprir as ordenanças, em cumprir a lei, em satisfazer ali exigências que, às vezes, Paulo diz, as pessoas mesmo que estão inventando. Por quê? Porque nós já morremos para isso, nós estamos em Cristo. Hoje nós agradamos a Deus quando nós estamos em Cristo. Deus já está feliz com você. Você sabe disso? Você pode dizer isso todos os dias para você. Deus já está feliz comigo. Ele é um Deus, um Pai que me ama, que está feliz em me salvar. Eu sou o seu filho amado, em quem Ele tem todo o seu prazer. Aí você pensa, pastor, é porque eu fiz para merecer isso? Não, somente porque você está em Cristo Jesus, porque Ele cumpriu toda a lei, Ele é o vencedor, Ele é tudo em nós. E Colossenses, Paulo vai falar bastante sobre isso. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é o centro, tanto de judeus, tanto de gregos, independente de onde for a nacionalidade, Ele é que opera tudo em nós, Ele é o centro. Amém? Então nós vamos continuar o nosso estudo de Colossenses capítulo 3 agora. Abre a sua Bíblia, vamos ler na medida que nós leremos, na medida que nós estivermos lendo. Deus vai nos dar graça de poder compartilhar alguma coisa ou outra com os irmãos e você vai sendo cheio de Deus aí. Amém? Capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia! Então olha aqui, Paulo começa dizendo, o capítulo 3, falando da sua natureza. Então lembra disso, a exortação de Paulo no Novo Testamento, na Nova Aliança, é sempre baseada na sua identidade. Ele sempre exorta reforçando a sua identidade e não condenando, não gerando dúvidas. Então Paulo está dizendo, eu vou te clarear aqui, Paulo está dizendo o seguinte: portanto, já que você crê em Cristo, ou seja, você foi ressuscitado juntamente com Cristo, porque você é da fé, você crê na justificação pela fé, então você está em Cristo, você está incluído em Cristo, já que isso já é uma verdade para você, como vai ser agora o meu viver cristão? Como que eu vou viver a minha vida cristã? Então Paulo começa a dizer, o que tem a ver com a sua natureza? Sabe, as pessoas que estão incluídas em Cristo, querendo ou não, em algum momento da sua vida, meu irmão, você vai começar a buscar as coisas lá do alto. Por quê? Porque você vai perceber que tudo que você quer é Cristo.
Tudo que você precisa é Cristo. Por que Paulo fala buscar as coisas lá do alto? Porque é onde Cristo vive, Ele está assentado à direita de Deus. Mas olha que precioso, esse texto aqui fala da inclusão, né? Porque Paulo diz que, primeiro ele diz o quê? Que você foi ressuscitado juntamente com Cristo. Então você está com Cristo. Pastor, qual que é a minha posição hoje, espiritualmente falando? Você está com Cristo, aonde? Assentado à direita de Deus. Sabe, essa é a sua posição. E uma vez que você, então, faz parte disso, uma vez que você está no corpo de Cristo, Paulo, então, faz a recomendação. Busque as coisas lá do alto. Pense nas coisas do céu. Sabe, o que vai preencher o seu pensamento, seja Cristo. Porque é Ele que te alimenta, Ele é o seu sustento. Sabe, é importante você ler jornal, é importante você saber das coisas, mas nunca deixe que essas outras coisas tomem o lugar de Cristo em você. Então a sua cabeça tem que estar nas coisas lá no alto. Aí no versículo 2, Paulo vai dizer, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Agora, me entenda, é claro que as coisas aqui da terra fazem parte, né? Você tem que pensar aí em como vai ganhar dinheiro, você tem que pensar em como vai pagar a mensalidade, você tem que pensar no pagar o aluguel, você tem que pensar no casamento, né? Você tem que pensar na criação dos seus filhos, você tem que pensar lá no seu trabalho, como melhorar o trabalho, sabe? Claro, isso faz parte do dia a dia. Então isso aqui, Paulo não está dizendo que você não pode pensar nessas coisas. Paulo está dizendo que naturalmente o foco seu como cristão, porque nós temos fome de Cristo, nós queremos estar com Cristo, nós queremos ser cheios de Cristo. Então, o nosso foco em primeiro lugar deve estar voltado para onde? Nas coisas lá do alto. Porque você tem percebido aqui em Colossenses que Cristo é tudo. Lembra? Lá em Colossenses 2 diz isso, né? Toda sabedoria e plenitude e conhecimento estão ocultos em Cristo. Ou seja, Cristo na verdade é tudo que nós precisamos. Tudo aquilo que você precisa, provisão, você vai encontrar em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Por isso a sua mente, os seus pensamentos, o seu foco, o seu estilo de vida, deveria estar voltado para as coisas lá do alto, não aqui da terra. No versículo 3 ele vai dizer, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora, olha que precioso o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, vamos sublinhar isso. Eu acho isso muito bonito. Quem é a nossa vida? Cristo é a nossa vida, sabe? Hoje você não tem apenas a vida bios, a vida humana, nem a vida psique, que é a vida da alma, mas você está cheio da vida zoe, que é a vida de Deus, que é o poder de Deus. Então, quando a vida, sua vida, que é Cristo, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Sabe, isso vale para hoje em dia também, não é só para a glorificação. O ápice disso daqui vai ser a glorificação, quando Jesus voltar, né, e nós também seremos tal qual Ele é. Mas isso daqui vale também hoje em dia. Se você quer manifestar a Cristo lá no seu trabalho, se você quer manifestar a Cristo na sua casa, né, que você quer ser a expressão de Cristo lá na sua célula, entendeu? O que você precisa? Você precisa então de Cristo, porque Cristo é a sua vida. Quando Ele manifesta, você também é manifestado. E você vai transmitir glória, você vai transmitir graça. Lembra sempre disso. Cristo é o centro, Cristo é tudo em nós. Versículo 5. A partir do versículo 5, você vai perceber que agora Paulo vai falar desse viver cristão, mas no sentido do resultado. Já que você está em Cristo, e você agora está pensando nas coisas lá do alto, qual que é o resultado disso, né? Desse cristianismo operando em mim? Paulo vai falar então desse despojar da velha criação e você se revestir do novo homem. Por quê? Deixa eu te explicar. Paulo usa o linguajar aqui de guarda-roupa, né, de vestuário, de tirar uma roupa e colocar outra. Isso fala muito da nossa transformação, entende? Então deixa eu te explicar. Internamente ou espiritualmente, você já nasceu de novo. Você é filho de Deus. Lá do seu espírito, você é nova criatura. Mas aqui fora, você ainda não é. Aqui fora, você ainda é filho do homem, vamos dizer assim. Lá dentro, você é filho de Deus. Por fora, você ainda é filho do homem. E qual que é hoje o nosso problema? É que essa carne nossa é caída. E ela
é assediada pelo pecado. Ela gosta do pecado. Então, o vencer o pecado não é apenas eu, como diz o versículo 2, inventar algumas regras aqui de ascetismo, né, para, no meu esforço, vencer a tentação. Não, mas é você substituir o elemento velho pelo novo. Paulo diz despojar do velho homem e se revestir do novo homem. Sabe, isso fala de uma mudança metabólica. Como que Deus nos transforma? Eu já falei isso daqui em outras aulas, vou relembrar. Uma irmã que quer parecer mais saudável, ela faz uma maquiagem. Ela coloca a base, ela passa lá o blush, entendeu? Ela usa lá os seus pincéis e parece mais saudável, está mais bonita, mais bem apresentada. Mas tudo isso, na verdade, ainda é o quê? Tudo isso ainda é externo. Deus poderia dizer que ainda é hipocrisia, entende? É exterior, é uma mudança apenas externa. Isso não é cristianismo. O que é o cristianismo? É você tirar o velho elemento e substituir por um novo. Então, é a transformação que é interna. É você, então, ao invés de ser apenas exterior, a irmã vai comer verdura, a irmã vai colocar vitaminas, né, vai ter uma alimentação saudável, para que as vitaminas, as proteínas caiam no metabolismo, no sangue, e aí essas vitaminas que estão lá dentro é que vai transformar o exterior. Ou seja, despojar do velho homem e se revestir do novo homem é você se encher de Cristo. É você ser cheio de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Vamos ler na Bíblia. Coloca aí para nós o capítulo 5, o versículo 5, quer dizer. Olha o que a Bíblia diz. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual que é essa natureza terrena? Vamos continuar lendo. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aleluia. Então, olha só, o que Paulo está dizendo aqui? Que nós temos que fazer, então, morrer a nossa natureza terrena. E qual é essa natureza terrena? Ela está em oposto, ou está colocada aqui numa maneira oposta, isso que eu quero dizer, à sua verdadeira natureza, que é a espiritual, que é a celestial. Então, essa descrição aqui agora não tem nada a ver com você, entendeu? Não é mais você. Isso é a sua natureza terrena, que ela até, na verdade, já morreu em Cristo. Mas hoje você passa por essa questão aí de se despir desse velho homem. Então, Paulo vai dizer, o que envolve essa natureza terrena? Prostituição, você já foi liberto disso. Impureza, né, nos seus pensamentos, você já foi liberto disso. Paixão lasciva, né, essa coisa meio pornográfica, meio exagerada, você já foi liberto disso. Desejo maligno, às vezes de matar, de prejudicar alguém, você já foi liberto disso. Avareza, olha que é interessante que Paulo diz que a avareza é o quê? Idolatria. Sabe, é por isso que a avareza não combina com o cristão, porque o cristão só tem um Senhor, que é Jesus. É um só Deus, que é Cristo. Então, a avareza, Paulo diz que é idolatria. Então, quem é avarento, o Deus dele é o dinheiro. O Deus dele é mamon. Por isso, você percebe? Isso não tem nada a ver com a sua natureza. Você é uma nova criatura. Aí Paulo diz, por estas coisas
é que vem a ira de Deus. Aí você vai falar, pastor, será que a ira de Deus está sobre mim? Olha o que Paulo diz. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a ira de Deus hoje é para você? Não é. A ira de Deus não é para você. A ira de Deus que recairia sobre você já foi colocada em Cristo, lá na cruz do Calvário. A ira de Deus caiu sobre Jesus lá. Por isso que hoje Deus já está feliz com você. Deus já está satisfeito com você, porque você faz tudo isso em Cristo. Mas, pastor, existe a ira de Deus? Existe. E ela ainda vai cair sobre os filhos da desobediência. Aí Paulo diz no versículo 7, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também. Olha que precioso. Olha o que diz aí. Noutro tempo. Ou seja, é outra dispensação. Era quando você era ímpio. Era quando você não conhecia Deus. Então, mas hoje já não tem nada a ver com você. Hoje você não, aquela época você vivia nessas coisas, mas hoje não. Aí vem o versículo 8. O que eu tenho que fazer agora? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Pastor, como assim despojar? Sabe, é você declarar. Sabe, eu tiro essa roupa, ou seja, é você assumir que isso não faz mais parte de você. Mas você faz isso afirmando. Então, ao invés de você falar assim, eu sou prostituto, eu sou impuro, eu ainda sou avarento. Não, assuma a sua identidade, entendeu? Despoje-se dessa identidade que é antiga. Não assuma essa identidade que é antiga. Então, o que é o despojar? É você não reafirmá-la. Entende? É você não confessá-la. Então não diga que você ainda é pecador, não diga que você tem a paixão pelo pecado, não diga, né, que você é adúltero, não diga que como se isso fosse normal para você, tipo assim, eu sou assim mesmo. Não, isso não tem nada a ver com a sua natureza. Você é um novo homem, você é uma nova criatura. Então no versículo 8 Paulo diz, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. O que mais? Ele faz outra lista, da ira. Então a ira tem a ver com você? Não tem mais. Sabe qual que é o grande teste da ira? Se a sua cidade for como Goiânia, ou se for uma metrópole maior, o trânsito é o grande teste. Ali todo cristão é testado. É só entrar no carro e pegar um pouquinho de trânsito, que a ira vem. Né? E você já quer chamar todo mundo ali de tranca-rua, e quer, de alguma maneira ali, ser beneficiado e chegar primeiro. Mas sabe, essa ira sua, até mesmo no trânsito, já não tem nada a ver com a sua natureza. Tudo isso era do velho homem. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar, né? Às vezes contando piadas, isso não tem mais nada a ver com a sua natureza. O que mais Paulo vai dizer? Então, já que isso não tem mais nada a ver com a sua natureza, o que Paulo vai concluir? Como vai ser o seu viver cristão? Versículo 9. Não mintais uns aos outros, entendeu? A mentira já não tem mais nada a ver com você. Não minta para o seu cônjuge, não minta aí, né, para o seu pastor, para os irmãos da igreja, não minta para os seus filhos. Não mintais uns aos outros. Aí, olha a conclusão de Paulo. Por que você não vai mentir? Uma vez que vos despistes do velho homem. Você percebe? Paulo está dizendo, a mentira é do velho homem. Isso não tem mais nada a ver com você. Isso já não é a sua natureza. Então, joga fora isso. E confesse que você não é mais assim. Aí vem o versículo 10. Como que essa transformação acontece? Quando você vai introduzindo o outro elemento. Qual que é o outro elemento? Versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, Paulo diz o quê? Que você tem que se revestir do novo homem. Aí você pensa mais uma vez, mas pastor, como que eu faço isso? Como que eu vou me revestir? Você faz isso com a palavra, entendeu? Você faz isso reafirmando a sua identidade. Então, você está lá, entrou no carro, começou a dirigir, vem a ira. Ao invés de você falar, eu sou muito impaciente. Não, entendeu? Você declara quem você é. O Senhor já me deu toda a provisão necessária, longanimidade, paciência para suportar esse trânsito aqui agora. Eu sou cheio da graça de Deus.
eu sou cheio do amor e da longanimidade de Deus. Já está operando em mim, é segundo o seu poder que opera em mim. Aí você até clama e fala, Senhor, se o poder não operar aqui em mim, eu vou passar esse carro em cima de alguém. Mas você entende? Você está se vestindo do novo homem. Você está assumindo a sua nova identidade. Pastor, eu confesso para ser verdade? Não. Você confessa porque já é verdade. Lembra? Essa é a sua identidade. Você é filho de Deus. Você já é nascido de novo. Versículo 11, Paulo diz, então é em Cristo que nós temos essa união da igreja. Ou seja, em Cristo não pode haver grego, nem judeu. Não há circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre. Olha que bonito. Porém, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Sabe, irmãos, foi Cristo, como nós vimos em Efésios, né? Foi Cristo que removeu a barreira que nos separava. Sabe, hoje nós somos um com Cristo, mas também somos um com os irmãos, porque fazemos parte do mesmo corpo. Então, por isso que não há mais espaço para esse velho homem, porque agora essa é a nossa nova natureza. Versículo 12 vai dizer, revesti-vos, pois, olha que bonito, como eleitos de Deus. Ou seja, essa é a sua roupa, entendeu? O que você vai confessar? O que você vai se apropriar? Isso aqui, você confessa, não é para ser verdade. Você confessa porque já é verdade, entendeu? O que já é verdade? Você é eleito de Deus, você é santo e amado, você já é cheio de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Esse é você, irmão. Eu sei que quando eu falo isso, você está pensando, pastor, mas está difícil de ver esse novo homem aqui. Às vezes, se tem algum casal aí me ouvindo, a mulher pensou, né? Pastor, meu marido tá difícil de ver esse novo homem. Sabe, esse é o nosso papel, irmãos, é reafirmar a identidade uns dos outros. Nós fazemos isso para nós e você faz também aí na vida do seu cônjuge. Isso é o que nós somos em Cristo. Por isso você tem que se revestir, declare isso, creia na graça, creia que a mudança acontece de dentro para fora. E você vai ver no Evangelho de Deus sendo a graça, né, e o favor imerecido de Deus fluindo através da sua vida cada vez mais. Amém? Versículo 13, capítulo 3. Paulo continua dizendo desse viver cristão. Ele vai dizer agora, suportai-vos uns aos outros. Aí você pensa, pastor, por que tem que suportar? Porque você está cheio do novo homem. O suportar não é você, tipo assim, amar a força, não é isso. Suportar é você ser o suporte, é você ser o apoio, entendeu? Você colocar para cima, você ajudar o irmão. Perdoai-vos mutuamente. Aí você pergunta, pastor, eu não consigo perdoar o fulano. Ora, como não? Eu te falaria o seguinte, o perdão faz parte da sua natureza. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Por que nós podemos suportar uns aos outros? Por que nós podemos perdoar uns aos outros? Porque isso faz parte da minha natureza, eu estou cheio de Cristo. Esse é o novo homem, que eu estou me revestindo desse novo homem. Então Paulo diz, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa, né? Se surgir algum problema aí, perdoa. Mas como que eu vou perdoar? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Né? Pedro falou que, Senhor, quantas vezes temos que perdoar? 7 vezes? Mas Jesus está dizendo que aqui, depois Jesus diz que é 70 vezes 7. Mas na verdade Jesus quis dizer o quê? Você perdoa sempre que precisar. Mas, pastor, eu vou fazer isso porque eu sou obrigado? Não, meu irmão. É porque o perdão faz parte da sua natureza. O perdão faz parte do seu novo homem. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, pastor, o amor já faz parte também da minha natureza? Faz. Porque Deus é amor e Ele hoje está dentro de você. Versículo 15, né, é um versículo chave para você poder caminhar com Cristo. Pastor, como deve ser o meu caminhar com Cristo? A minha vida cristã, como que é? Quem governa a minha vida? Versículo 15 diz isso. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Olha o que diz o 15. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Sabe o que é isso? Deixa eu tentar te explicar.
no espírito, você recebe impressões. Você já deve ter aprendido, acredito, né? O nosso espírito, ele tem a função da intuição, da consciência e da comunhão. O que é a paz? Como que Deus governa a nossa vida? Tirando a paz, entende? Então, aqui diz que a paz de Cristo é o árbitro. Como que é isso? Deixa eu te dar um exemplo que você vai entender. Sabe quando você está jogando bola? Ou você está vendo um jogo de futebol? Você está lá jogando, brincando lá, né? Está no meio do jogo, você está jogando. E lá existe o quê? Um árbitro. Quando aquele árbitro apita, os jogadores param. Por quê? O sinal do árbitro apitar indica que alguma coisa está errada. Entendeu? Aí, quando o árbitro apita, os jogadores olham para o árbitro para entender o que está errado, né? Foi uma falta, a bola saiu, tinha um impedimento, aconteceu alguma coisa aqui que não deveria, entendeu? Eu acho isso precioso. O árbitro apita, os jogadores olham para o árbitro para entender. Então é assim conosco. Às vezes você tá caminhando no seu dia a dia, você propôs fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, mas seja a paz de Cristo, o árbitro. Por quê? Se em algum momento você perceber que o árbitro lá dentro de você, a consciência do seu espírito, ligou o alerta, sabe? Às vezes nós estamos caminhando no nosso dia a dia e vem aquela sensação, ligou um alerta. Ah, perdi a paz, alguma coisa estranha, sabe? Perdeu a paz, faz igual os jogadores. Olha para o árbitro, olha para o seu espírito, pergunta para Deus, Senhor, por que eu perdi a paz? Essa não é a sua vontade? Não, eu não devo fazer tal coisa, ou eu não devo comprar isso, eu não devo falar isso, entende? Uma vez isso aconteceu comigo, eu não me esqueço disso, que eu aprendi da pior forma. Eu me lembro que um dia eu estava conversando com uma irmã, e na minha mente eu pensei, vou compartilhar tal história com ela. Mas sabe, quando eu pensei, eu senti o árbitro apitando. Eu senti a paz de Cristo falando para mim, não conta, não precisa. Lá dentro eu senti Deus falando para mim, não conta, não precisa. Mas na minha mente eu pensei assim, não acontece nada não, vou falar. Irmãos, mas aí foi uma confusão depois, porque a irmã achou ruim, né, a história ali que envolvia alguém da família dela. E para mim depois foi uma consequência ruim, foi confusão, né, um problemão que eu entrei. Por quê? Porque eu não obedeci a paz de Cristo no meu coração. Então fica a dica, né, tentando te ensinar isso. A Bíblia continua dizendo, olha o versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mais uma vez, qual palavra que deve ser pregada hoje, que deve habitar ricamente em você? A palavra da lei? Não, é a palavra de Cristo. Em outras palavras, é o Evangelho, é a justificação pela fé, é a justificação que você não merece, né? Não é a justiça própria. Então, se vai habitar uma palavra ricamente em você, tem que ser a palavra de Cristo. É o que Ele fez, porque a obra é dele. A Bíblia continua dizendo, versículo 16, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha, você sabe, talvez você não sabe disso, mas esse texto aqui é um dos usados para basear os nossos cultos atuais. Você já percebeu que a maioria dos cultos hoje, né, das igrejas evangélicas, eles têm o quê? Louvor e palavra, né, na sua grande maioria. Aí você tem lá o momento da oferta, etc. Mas por causa disso, o que o texto está dizendo? Habite em vós a palavra, mas também louvando a Deus. Então, querendo ou não, nos nossos cultos é isso que nós fazemos. Nós louvamos a Deus com salmos, com hinos, cânticos espirituais, mas depois também nós ministramos a palavra de Cristo, né, nos corações dos irmãos. Versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Graças a Deus Pai. Ou seja, tudo que você for fazer, faça para Cristo. Paulo vai tratar aqui, mais uma vez, do dia a dia. Lembra? Se agora Paulo vai começar a falar de como nós vamos tratar os cônjuges, os filhos, etc.,
tudo isso é baseado, então, no que ele falou atrás, ou seja, você está cheio desse novo homem, você já está cheio de Cristo, Cristo é quem te capacita, você está sendo rico da palavra de Cristo, entendeu? Qual que é a consequência dessa transformação de Cristo na minha vida? Então, Paulo pode fazer o didaquê, Paulo pode exortar para você viver dessa maneira, porque toda a capacitação já foi colocada dentro de você. Nós vamos passar aqui de maneira mais rápida, porque nós já vimos isso mais detalhado lá em Efésios. Lá em Efésios, Paulo detalha mais. Então, aqui no versículo 18, Colossenses 3, Paulo diz: esposas, sede submissas ao próprio marido. Lembra? É ao marido, não é a qualquer homem. Sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Talvez a irmã pergunta, por que eu preciso me submeter? Paulo responde, porque assim convém, é assim que andam as mulheres cheias do Espírito Santo, cheias dessa natureza de Cristo. 19, maridos, amai a vossa esposa. Lá em Efésios, Paulo fala o quê? Como Cristo amou a igreja. Então, mais uma vez, ele diz aqui, amai vossa esposa e não a trateis com amargura, com dureza, porque ela é a parte frágil. E lembre que ela também é o corpo de Cristo. Então, não a trate com amargura, porque ela é corpo de Cristo. Lá em Tessalonicenses, nós vamos ver lá uma coisa interessante sobre relacionamento lá de cônjuges. Versículo 20. Filhos, agora, falou dos casais, agora pais e filhos. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Pastor, em tudo, lembra, tudo aquilo que a Bíblia está permitindo. Se vai contra a Bíblia, lembra que a autoridade da Bíblia está sempre acima da autoridade dos pais. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. É importante dizer isso, Paulo está falando aqui para crentes. Paulo está falando para discípulos. Então, nenhum pai ia pedir alguma coisa para o filho que fosse contra a palavra. Entende? 21. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Os pais são exemplos, são modelo. 22, aquela relação do empregado com o patrão. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, ou seja, o patrão natural, não servindo apenas sob vigilância. Olha aqui para mim, tem irmãos que trabalham assim. Enquanto o chefe está na empresa, ele está trabalhando. Mas o chefe saiu da empresa, aí ele vai fazer outra coisa, vai para a rede social, entendeu? Isso não tem a ver, isso não bate com você. Por quê? O seu patrão te contratou para trabalhar 8 horas por dia, por exemplo. Mas quando você não trabalha e fica só brincando lá ou passando o tempo, você está roubando dele. Isso não tem nada a ver com você. Essa não é a sua natureza, entendeu? Você agora pertence a Cristo. 22, vamos ler novamente. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Olha aqui para mim, olha que bonito, irmãos. Você é empregado, você que é um assalariado, ou você é um servo da igreja, está lá ajudando alguma coisa de maneira voluntária. Se você está fazendo isso, até mesmo trabalhando lá, mas você está fazendo para o Senhor, olha que precioso isso. Olha que precioso o versículo 24. O 23, vamos ler de novo. Você está fazendo, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o seu Senhor, é que está servindo. Sabe, é por isso que eu posso te fazer essa pergunta. Quem é que paga o seu salário? Ah, pastor, é o meu patrão lá, o faraó. Então, se para você, quem paga o seu salário é aquele seu patrão que é um faraó, então você vai receber salário de faraó, entendeu? Mas se você faz como se estivesse fazendo para Cristo, é Cristo que vai te dar a recompensa, ou seja, é Ele que vai te dar ali o seu salário, é Ele que vai te dar a provisão. 25, pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. E capítulo 4, versículo 1, Paulo vai encerrar esse assunto, ele vai dizer, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu.
né? Hoje nós poderíamos dizer que são os patrões aí pagar todos os direitos, né? E também de maneira justa, não ficar forçando, né, os funcionários a trabalharem mais do que deveria ou a receberem menos do que deveria, né? Deve haver sempre equidade também nisso. Capítulo 4, agora, de Colossenses, que é o último capítulo, Paulo vai fazer as saudações finais, mas sabe, tem muita coisa preciosa aqui, né? Vamos lendo e vamos explicando que você vai perceber também, né, nessa equipe de Paulo, né, algumas características também importantíssimas que nós deveríamos ter como igreja. Colossenses capítulo 4, Paulo começa falando da oração. Olha o que diz o versículo 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então olha só, Paulo já começa dizendo, o que tem a ver com a vida cristã? Lembrando da revelação que ele falou lá para trás, essa é a sua natureza. Você está se revestindo desse novo homem. Então uma das coisas que esse novo homem faz é o quê? Você persevera na oração. Você encontra o caminho da oração. Sabe, meu irmão, quanto mais você desfruta de Cristo, você vai perceber que orar não é uma lei, não é uma obrigação, mas é um momento que você está com o seu Pai. Sabe, você está se enchendo de Cristo. É um momento prazeroso, na verdade, não é uma obrigação apenas, entendeu? Mas você tem prazer naquilo. Versículo 3, Paulo vai dizer, suplicai, né, uma maneira de dizer ainda orai, ao mesmo tempo também por nós. Olha que interessante. Paulo é o apóstolo da graça, mas ele está pedindo oração. Então eu também peço para você, ore por mim, ore pelo seu pastor, ore pelos irmãos, ore pelos pastores também, entende? Não tem essa coisa apenas de pensar, eu que mereço receber oração. Não, ore pelo seu pastor, né? Paulo está pedindo oração. Paulo fala, suplicar ao mesmo tempo, quando você estiver orando, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, né? Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui algemado, né? No mínimo, ore por mim, né? Para que Deus possa me dar sabedoria para falar, para pregar o evangelho, etc. Versículo 4, ele vai continuar dizendo, para que eu o manifeste como devo fazer, portai-vos, versículo 5, portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Sabe, Paulo está falando que nós temos que ter prudência, sabedoria com os lá de fora, entende? Às vezes, irmãos, o povo de Deus, eles são muito tolos, né? Eles aceitam assim, às vezes são facilmente enganados, ou as pessoas lá de fora vêm com astúcia e eles acabam tomando prejuízo que não precisavam, entende? Então Paulo está dizendo, portai-vos com sabedoria, né? Tenha sempre uma palavra agradável, mas não seja tolo, né? Tenha prudência, não saia jogando pérolas aos porcos, entendeu? Não fique compartilhando da sua vida, das suas coisas, da sua família, por exemplo, para qualquer um. Entendeu? Nós temos que ter prudência, temos que ter bom senso. Agora, Paulo, eu acho isso precioso. A partir do versículo 7, Paulo vai dar aquelas considerações finais ali da sua carta. Mas sabe o que eu acho precioso aqui de Paulo? Eu acho isso tão, cheio de graça. Paulo, ele era especialista em colocar as pessoas para cima. Sabe? Paulo elogiava as pessoas. Então eu quero usar Paulo como exemplo aqui para você, até o que ele ensinou lá em Efésios. Sempre que você for falar, transmita graça aos que ouvem. Sabe, é impressionante. Paulo agora vai trazer vários companheiros de ministério. São irmãos aqui da equipe de Paulo. Mas Paulo sempre, é assim que Paulo faz, ele cita o nome da pessoa e faz um elogio. Cita o nome da pessoa e faz um elogio, mas é um elogio baseado na identidade da pessoa regenerada, entendeu? Não é uma crítica. Paulo não fala, fulano, aquele que dá trabalho, fulano, aquele que é o pecador miserável, o ciclano, aquele que não ora direito. Não. Paulo, ele sempre tem um elogio, Paulo está encorajando, colocando as pessoas para cima, né, transmitindo graça. Não sei se aqui, né, nós estamos em Goiânia, aqui o telepresencial, e aqui nós temos muitas fazendas.
E aqui nas fazendas, né, um fazendeiro aí que é um produtor de leite, eu conheço, né, uma fazenda que produz leite. Irmãos, a fazenda lá desse meu amigo que produz leite, assim, parece um hotel para as vacas. Tem uma cama especial, né, tem ventilador, tem uma água lá, né, para refrescar as vacas, a comida é selecionada, né, processada na quantidade correta, sabe? É cheio qual a palavra? De facilidades ali, sabe? Para proporcionar o descanso, para proporcionar prazer. E aí eu perguntei para ele, mas por que que a vaca, né, precisa disso tudo? Ele falou assim para mim, vaca que apanha, ela esconde o leite. Ah, Deus falou comigo aquela hora. Também nós temos que ser assim, no nosso dia a dia. Nós não podemos só bater na pessoa. Como diz algumas pessoas, não fazem discipulado, fazem discipaulada. Sabe, tem algumas pessoas que querem se relacionar com os irmãos da igreja só na paulada, né? Só brigando. Então, lembra da vaca. A vaca que apanha, ela esconde o leite. Mas quanto mais, né, lá nessa fazenda é assim, a vaca, ninguém grita com a vaca, ninguém bate na vaca, tudo muito tranquilo, tudo isso para que ela possa produzir mais. Então faça como Paulo, transmita graça aí para a sua equipe, encoraje a sua equipe, fale bem da sua equipe, sempre reafirme a identidade da sua equipe. Então olha o que Paulo vai dizer, quanto à minha situação, versículo 7, Tíquico, olha, ele começa, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Você percebe? Paulo poderia dizer só assim, quanto à minha situação, Tíquico, ele vai informar de tudo. Mas não, Paulo ele quer transmitir graça. Então Paulo, olha que precioso, Paulo resolveu escrever e o mundo inteiro agora sabe que o Tíquico é um irmão amado, o fiel ministro e um conservo no Senhor. Entendeu? Que as pessoas lembrem de você também assim, como alguém que encoraja as pessoas. Aí no versículo 8 ele vai dizer, eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo. Aí Paulo vai falar de novo. Quem é o Onésimo? O fiel e amado irmão. Irmãos, eu falo para você, eu queria ser da equipe de Paulo. Entendeu? Eu queria fazer parte desse time. Eu fico pensando, o que Paulo ia falar de mim? O fiel irmão, o servo, companheiro aqui de jugo. Sabe? Como deve ter sido bom caminhar com Paulo. Então aqui agora é o Onésimo. Versículo 9. Na companhia de Tíquico, eu também estou enviando o Onésimo. Quem é o Onésimo? O fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Olha que interessante também. Isso aqui pode nos falar de plantação de igreja. Se nós, por exemplo, queremos plantar igreja na África, quem é o melhor? É pegar o africano. Se eu quero plantar a igreja lá na Colômbia, quem é a melhor pessoa para enviar para lá? Um colombiano, alguém que é do vosso meio, entendeu? O Onésimo era lá do meio, lá de Colossos, da igreja de Colossos. Ele continua dizendo, ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Versículo 10, saúda-vos Aristarco, mais uma vez, prisioneiro comigo. Ou seja, o Aristarco aqui é alguém que está sofrendo, né, as algemas pelo Evangelho juntamente comigo. Ou seja, mais uma vez, Paulo está falando bem do irmão, promovendo o irmão ali. E também o Marcos, né, que é o primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Então Paulo está dizendo, o Marcos vai para aí, recebe o Marcos, né, cuidem do Marcos. Ou seja, Paulo está preocupado ali com a sua equipe. Versículo 11, vem mais um. E Jesus, conhecido por justo. Alguns estão pensando, pastor, que Jesus é esse? Você vê, tinha um irmão lá que chamava Jesus. Mas olha que bonito, como que ele era conhecido? Por justo. Jesus, qual Jesus? O justo. Irmão, que também você fale assim da sua equipe, entendeu? Que você fale assim dos seus filhos, que você fale assim da sua esposa. Eu estou te enviando aí, vai liderar a célula o Leonardo. Qual Leonardo? O amado, o justo, o fiel, entendeu? Vamos ser como Paulo. Aí Paulo diz de Jesus, esse Jesus aqui,
e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo, eles têm sido o meu consolo. Você percebe que a luta de Paulo muitas vezes é contra os judaizantes, mas aqui Paulo está dizendo que alguns que são da circuncisão, ou seja, eles são, são judeus, mas eles estão cooperando com Paulo em prol do evangelho, talvez um dos poucos ali. Versículo 12, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, lembra? Epáfras é o pastor da igreja de Colosso. Mas quem é Epáfras? É o servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Epáfras é um homem de Deus, E não é qualquer um que está falando isso, não, é Paulo. Olha o versículo 13. E dele, eu, Paulo, dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis, que eram as cidades ali próximas, que também tinha igreja. Você percebe que o Epáfras, ele parece que acompanhava mais de uma igreja, era uma rede de igrejas, era um supervisor, ou, dependendo da nomenclatura, um bispo. Ele estava lá acompanhando e orava por todas as igrejas ali da região. Versículo 14. Até parece que quem tem nem nada a ver com a história, Paulo está elogiando. 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. 15. Saudai os irmãos de Laodiceia, da igreja lá próxima, e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Olha que lindo. A irmã Ninfa recebia a igreja na casa dela. Lembra, naquela época não tinha templos ainda. As igrejas aconteciam nas casas, as reuniões aconteciam nas casas. Agora olha que precioso, aqui você percebe como que o cânon foi definido. Porque Paulo mesmo sugeriu que as cartas fossem lidas nas igrejas. Olha o que Paulo diz. E uma vez lida esta epístola perante vós, ou seja, a carta aos Colossenses vai ser lida em Colossos. Depois disso, 16, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Muitos acreditam que a carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia é a epístola aos Efésios. Então, olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que as epístolas deveriam ser lidas. Depois isso foi usado para definir o que era apostólico e o que não era. Se uma carta fosse escrita por um apóstolo e essa carta tivesse sido aceita nas igrejas ali da época, como Paulo está sugerindo, isso que acabou sendo considerado como inspirado, apostólico. Paulo mesmo está recomendando isso, ler nas igrejas. 17, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprires. Paulo está dando uma cutucada nesse irmão, você tem um chamado, viva o seu chamado. 18, ele vai encerrar, a saudação é de próprio punho. Agora Paulo está se vendo de próprio punho, ele assina, Paulo. Ele termina dizendo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Paulo é o apóstolo da graça, mas ele termina dizendo, irmãos, como se fosse assim, irmãos, eu preciso ser sincero, às vezes tem o dia mal, às vezes não é fácil, às vezes envolve lutas. Então, lembra de mim, lembra das minhas algemas, mas também orem por mim, para que os irmãos me sejam o consolo, a igreja é o meu consolo. Ele termina dizendo, a graça seja convosco. Nós vimos aqui o livro de Colossenses, eu gosto desse finalzinho de Paulo, porque eu acho que isso deveria também, nós como igreja, nos influenciar a vivermos dessa maneira. Tem irmãos aí que estão com você na igreja, você faz parte de uma célula, de um grupo talvez, tem pessoas que falam na sua vida, e você também fala na vida de algumas pessoas, Vamos fazer como Paulo, vamos andar de acordo com a nossa natureza. A nossa natureza é Cristo, a nossa natureza é transmitir graça, a nossa natureza é encorajar os irmãos a prosseguirem, a nossa natureza é reafirmar a identidade dos irmãos, e não questionar, e nem colocar julgo ou peso, colocando lei, ou colocando filosofias vãs para as pessoas, criando outra maneira delas encontrarem a Deus. Não, assim como aprendemos em Colossenses, só há um caminho que é Cristo. Ele é a plenitude de tudo aquilo que é Deus, porque Ele é o próprio Deus.
Ele é o único caminho, e assim como Ele faz, nós vamos transmitir graça na vida dos nossos irmãos da igreja. Amém? Deus abençoe vocês.